Então, meus queridos irmãos, novamente, hoje era para a gente tratar da quarta dezena do Rosário, para a gente falar da pureza no corpo e da alma, da apresentação do menino Jesus no templo. Então, a semana passada era para a gente ter tratado disso também, mas devido à festa de São Domingos, a gente preferiu falar a respeito dele. Depois da festa de São Domingos, eu estava conversando com a irmã para vir aqui hoje tratar desse assunto. Nós vamos desviar novamente. Igual a irmã estava me falando, nós tem o ano todo aí ainda para decorrer, para estar tratando disso. E hoje vai ser desviado novamente o assunto, nós não vamos falar do Rosário, mas nós vamos falar de algo importantíssimo também na igreja, ainda mais nos dias de hoje. Que é a respeito da quaresma de São Miguel Arcanjo. Alguém aqui já ouviu falar? Começa dia 15. Começa dia 15 agora. Então, nós estamos aí, hoje é dia 13, depois de amanhã já começa. E nós vamos tratar a respeito disso, só que tem um negócio. Eu quero tratar a respeito da quaresma de São Miguel no sentido original dela. Então, quando a gente olha para os tempos de hoje, a gente vê que o sentido da quaresma de São Miguel Arcanjo ela veio sendo minada, mutilada. Em que sentido, Euclides? No sentido de que fizeram da quaresma de São Miguel Arcanjo uma espécie de combate espiritual. Então você olha nas redes sociais, nos institutos religiosos, nas ordens religiosas, os próprios padres proclamando essa devoção da quaresma em honra a São Miguel, e você vê todos eles falando em uma só voz, que é para combater espiritualmente, para São Miguel te libertar do diabo e etc e tal. Só que não é essa a verdadeira quaresma de São Miguel. O fundador dessa quaresma não fez essa quaresma para isso. O fundador da quaresma de São Miguel, ele fez a quaresma de São Miguel Arcanjo, primeiro, para honrar São Miguel. Segundo, através da honra a São Miguel, ele poder honrar melhor a nosso Senhor. Você está me entendendo? Então, o que a palavra diz aqui no versículo que eu quero estar lendo para você aqui? Está no livro de Oséias, no capítulo 2, versículo 16, que fala assim lá, ó. Por isso o atrairei e conduzirei ao deserto e far-lhe-ei ao coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então o profeta Oséias, Deus olha para o rosto daquele homem e fala: eu vou te atrair você, vou conduzir você para o deserto e vou falar no teu coração. Quando nós olhamos para a quaresma de São Miguel, foi isso que São Francisco de Assis fez. Deus atrai aquele homem para o deserto. Que deserto? Deserto da montanha, porque no alto da montanha ninguém quer ficar. Se aqui agora está fazendo frio para você, você imagina no alto de uma montanha? Quer ter uma pequena experiência? Sobe no topo de qualquer pequeno prédio aí uma hora dessa para você ver. Você não aguenta ficar lá em cima. Então, os padres do deserto eles vão falar que o topo da montanha ele é o deserto, que Deus está falando na Sagrada Escritura. E aí os padres falam assim, ó: quem se assenta no deserto, isso é, no topo do monte, ele se recolhe e afasta da vida dele 3 guerras principais. Foi isso que São Francisco foi buscar. Então, quando a gente olha para os dias de hoje, tá todo mundo falando aí da quaresma de São Miguel. É o maior ibope. Só que ninguém fala o real motivo da quaresma. O povo só sabe falar para te libertar o ser do Satanás, para curar a tua família. Gente, Cristo falou isso no Evangelho. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. O resto vai vir por acréscimo. Tua família começar a se converter, você ser liberto do diabo, isso aí perto do reino de Deus não é nada, isso aí é acréscimo. O verdadeiro sentido espiritual da quaresma de São Miguel é você se aproximar de Deus. Por quê? Porque quando houve a rebelião no céu, que Satanás, como Jesus fala em Lucas 9, caiu como um raio, Cristo fala, né? Eu vi ele cair como um raio na terra. Quando Deus expulsa ele de lá. Expulsa ele de lá por quê? Porque em Jeremias, no capítulo 2, essa frase os padres empregam ela para Satanás. Que fala lá, não servirei. Então quando Lúcifer falou, não servirei, se ergueu outro e falou,
quem como Deus? Esse é São Miguel. O São Miguel é aquele que lutou por Deus, aquele que ama a Deus, aquele que ele não olhou para mais nada ao redor dele a não ser Deus, porque no meio dessa rebelião que teve no céu, ele tinha a opção de ir para o lado de Satanás, porque ele era o mais belo dos anjos. Ezequiel capítulo 28 fala, ele andava sobre as pedras de fogo, ele era o mais belo. O livro do profeta Isaías, no capítulo 14, fala isso também. Só que São Miguel, o que ele fez? Ele ficou na presença de Deus. O que o glorioso São Francisco de Assis fez? Ele vai para a presença de Deus, pelos méritos de São Miguel. Então, quando ele sobe o topo daquele monte, ele afasta dele 3 guerras que é contra a alma minha e tua. Primeira é a guerra do ouvido. Porque quando você fica na planície, lá no topo não tem ninguém. Na planície tem. Na planície tem bicho, tem gente, tem carro andando, tem tudo. Então a primeira guerra que você vence nessa quaresma é o teu ouvido. Porque essa quaresma não é para você ficar se entretendo em rede social, não é para você ficar no dia a dia e convencional, porque senão não é uma quaresma. Essa quaresma ela é um retiro que você tem que fazer. E afastar a primeira guerra, que é a do ouvido. Parar de ouvir coisa tola, parar de ouvir aquilo que não presta, sanar o teu ouvido, limpar o teu ouvido. Porque lá no cimo do monte, a única coisa que você pode ouvir é o vento ruindo. E a voz de Deus, mais nada. Segunda guerra, a fala. Quem está na planície encontra os outros. Se você encontra os outros, você fala muito. Se você fala muito, você peca, o livro do provérbio fala. Quanto mais você fala, mais você peca. O livro Imitação de Cristo fala isso. Quanto mais eu estou no meio dos homens, mais eu me sinto menos homem. Por quê? Porque você peca, você acaba falando que você não pode falar. No cimo do monte, você não tem ninguém lá com você. É só Deus. Então você sana essa guerra da tua própria língua. A quaresma de São Miguel é para isso. Terceira, a tua própria visão. Na planície você vê de tudo. No cimo do monte você vê de tudo, mas você vê em termos. Porque o nevoeiro, você não está vendo as reportagens lá em Santa Catarina, agora está geando, está caindo até neve lá, você não vê. Se você subir numa montanha e olhar lá, você não vai ver nada, você só vai ver tudo nublado. Quando você sobe no monte nessa quaresma, é para sanar a tua visão. Então, essa quaresma você tem que adestrar a tua visão para olhar para Deus. Por que São Miguel deu o grito, quem como Deus? Porque ele fixou o olhar dele em Deus, não nos outros anjos belos, porque ele era de uma baixa hierarquia. Lúcifer era da maior, ele é a mais bela criatura criada por Deus. Ele foi. São Miguel, ele sanou a visão dele. Então, no monte é aquilo que fala lá em Gênesis 19:17, quando Ló vai fugir de Sodoma e Gomorra e o anjo fala para ele. Alguns padres falam que esse anjo que falou para ele era o próprio São Miguel. Falou, não fica na planície, o anjo fala para ele no versículo 17, capítulo 19 de Gênesis. Não fica na planície, mas foge para a montanha e se esconde lá. Lá você vai sair do perigo de Sodoma e Gomorra. São Francisco, ele olha para o monte, que monte, Euclides? O Monte Alverne. Ele olha para o Monte Alverne e sobe o Monte Alverne. Alverne, uma palavra que vem do eu não lembro se é do latim ou se é do grego, que significa lugar que faz frio. Então São Francisco de Assis, 2 anos antes dele morrer, isso foi no fim da vida dele, ele quis fazer uma experiência a mais com Deus. Para quê, Euclides? Para acabar de purgar os pecados dele, que ele nem mais tinha. Então nós estamos falando aqui, gente, de um homem colossal dentro da igreja, de um homem que Santa Margarida Maria Lacoque, da visão do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus um dia aparece para ela e pergunta, quem que é o santo mais próximo do teu Sagrado Coração? E Jesus fala para Santa Margarida Maria Lacoque, depois da minha mãe, não tem santo mais próximo do meu coração do que São Francisco de Assis. Então nós estamos tratando aqui do inventor dessa quaresma. Então não estou pregando segundo Canção Nova, segundo os que os padres pregam, porque qual é a pregação da quaresma de São Miguel hoje? Que isso aí não tem necessidade disso, viu? Antigamente, quando eu era cabeçudo, que eu não tinha estudo, eu pregava desse mesmo modelão aí. Agora que nós aprendemos, nós nunca mais nesse eu. A quaresma não consiste em superstição. Por exemplo, fala que na quaresma você tem que ter 40 velas bentas.
Quaresma de São Miguel não é embasada em 40 vela benta, porque vela benta você já tem que ter na tua vida corriqueira todo dia. Não é só quando tem a quaresma que você vai benzer vela. Então eles falam assim, ó, você tem que ter 40 vela benta, você tem que fazer todo dia a consagração a São Miguel, a ladainha, o terço de São Miguel e assim por ele. Não, a quaresma não é isso aí. Quaresma eu já estou falando aqui para você. É o teu ouvido, é a tua fala, é a tua visão, é buscar a face de Deus, honrar esse arcanjo que toca do céu Satanás, para que assim, honrando a Deus, ficando na presença desse anjo, mudando pelos méritos dele, aí sim se alcança a graça divina, a proteção celeste. A verdadeira inspiração dessa quaresma é essa. É óbvio que se você quiser fazer a consagração a São Miguel, rezar a ladainha, eu, por exemplo, eu rezo a ladainha dele todo dia na época da quaresma. É óbvio que é bom fazer isso, mas se você não quiser fazer isso, por exemplo, eu só vou rezar o meu rosário nessa quaresma em determinado horário e oferecer e tal, é a mesma coisa, gente. Porque a quaresma ela não consiste em algo mecanizado, tem que fazer isso assim, senão não dá certo. Porque o que você ouve por aí é isso aí. Não que você tem que se confessar antes, você tem que ter 40 vela benta, senão não dá certo. A quaresma não é isso aí. Às 4 da manhã, então já vai colocar meu celular para despertar às 4 da manhã. Não consiste nisso aí. A quaresma consiste em você olhar para aquele que fundou essa quaresma, que foi São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis, a busca dele pela face de Deus foi tão grande, quando ele chega no monte, o monte ele fazia tipo que uma divisão assim, de 1,5 m, tinha um trinco no meio da montanha. Se você pesquisar no Google, hoje é claro, os franciscanos eles construíram uma construção colossal em cima da montanha do Monte Alverne. Mas quando São Francisco chega lá, que ele fica ali, 40 dias, eu fico imaginando, gente, ó, só bateu um friozinho em mim, não sei, nós já correu pras blusas. Aquele homem, ele só andava descalço. Aquele homem, ele tinha mais de 40 enfermidades no corpo. Você tem noção do que é isso? Mas ele não estava cego ainda. Já era cego, faltava só 2 anos para ele morrer. Ele tinha mais de 40 doenças no corpo dele. E a doença mais ruim que tinha no corpo dele era do próprio olho. Sabe por quê? De tanto que ele chorava. Se ele olhasse um Cristo assim, só dele olhar já começava a chorar. Então chegou um ponto dele que o olho dele era 24 horas escorrendo lágrima. E juntando ramelo, escolhendo lágrima. Ele foi ficando cego. De tanto que esse homem amou Cristo. Então ele sobe a montanha, ele vê aquela fissura, ele fala pro Frei Leão e pro Frei Bernardo, falou, ó, eu vou passar pro lado de lá da fissura e nas matinas vocês vêm aqui e vocês me saúdam com esqueci agora a frase do Salmo. Não lembro, esqueci a frase do Salmo. Se eu responder, vocês me dão comida e reza comigo. Se eu não responder nada, eu não quero ninguém aqui. Então os homens eles não aguentavam, porque eles queriam imitar ele, eles ficavam espiando atrás das moitas, atrás das rochas, e eles viam São Francisco, 2, 3 metros de altura levitando, São Francisco ficando na presença de Deus, bola de fogo descendo do céu, igual desceu para conversar com Moisés, Deus falando com ele, e nenhuma dessas, antes de terminar a quaresma, que nós já vamos chegar lá daqui a pouco, Deus falou para ele, essa fissura tá nesse monte aqui, devido à época da minha paixão, quando eu morri na cruz, esse monte partiu no meio. E eu te trouxe aqui. Para você contemplar isso. Então assim, gente. O que eu quero dizer para você? Nós estamos diante de um homem. Que ele se retirava em silêncio. E que ele ficava na presença de Deus nessa quaresma. O intuito dessa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. É você se retirar também. Cris, mas eu trabalho. Eu estou no meio do mundo. Eu também, meu irmão. Eu estou no meio do mundo. Eu estou falando que você precisa, nessa quaresma, empregar o teu pensamento na graça de Deus. E ir começando, picotar tudo aquilo que você vê de errado na tua vida, porque foi isso que ele fez. Aquele homem não tinha mais da onde ele ser consumido, ele não precisava fazer aquilo ali. Repito, ele tinha mais de 40 doenças no corpo. É uma friagem, ele tinha uma unha estragada, ele tinha um dente podre, ele era cheio de doença, ele já tinha purgado os pecados dele aqui nessa terra. Foi revelado para ele que ele já estava na glória.
Um dos frades chegou nele uma vez, porque a roupa do homem, qualquer mendigo que você vê na rua é mais bonito que ele. O homem, ele era aniquilado. Vai estar falando de um santo, não desse que você vê na internet, cheio de passarinho pendurado na cabeça dele, na orelha, cachorro do lado lambendo. Não, não. São Francisco não é isso aí. Isso aí é um São Francisco esotérico que pintaram. O São Francisco verdadeiro não tem nada a ver com isso aí. Então o frade chega nele e fala: por que você não vende essa roupa tua? E ele fala pro frade: por que você está falando isso? E o frade fala com o Espírito Santo na boca dele. Era Deus fazendo o frade falar aquilo ali. O frade fala para ele: porque vai chegar um tempo que quando o senhor morrer, vão te revestir de tanto tecido bonito para embalsamar o teu corpo e colocar você para ser velado, que pessoas do mundo inteiro vai querer um fragmento, uma linha da tua batina, da tua roupa, para guardar de recordação como relíquia. Então ele olha para aquele homem chorando, porque o homem só vivia chorando, e fala para ele: ela, agora você disse bem mesmo, porque é isso que vai acontecer. Você está falando daquilo que realmente vai acontecer. Então nós estamos falando de um santo, gente, de um nível espiritual medonho. De que quando eu venho aqui falar para você de unha, de cabelo pintado, você não se admira dessas coisas que eu estou te falando, não, porque eu falo embasado de tudo que eu leio. São Francisco de Assis, por exemplo, ele falava que a maldição está numa vida cômoda e macia. Que Deus, ele repele tudo aquilo que é confortável. E aí ele dizia: os demônios, pelo contrário, eles detestam a aspereza de vida. Você tem uma vida penitente e áspera, os demônios detestam. Então uma pessoa que, por exemplo, isso é difícil para nós, mas num frio desse aguenta marimba e aguenta o frio, em vez de ficar se pondo um monte de roupa, os diabos detestam se você renunciar a tudo aquilo ali por amor a Deus, igual ele fez, passar um pouco de frio. O homem era colossal. Então um dia ele vai deitar de tanta dor que ele tinha. Repito de novo, 40 doenças. Os frades trazem um travesseiro de pena de ganso para ele aliviar as dores que ele tinha nos ossos, na cabeça, em tudo. E ele deita naquilo ali. Ele não conseguiu dormir a noite inteira. E aí Deus revelou para ele que o demônio estava dentro do travesseiro. Então você imagina um negócio desse? Tudo que eu falar para você aqui a respeito de mortificação é pouco desse tipo de coisa que a gente vê e lê. Então era um homem assim, que ficava na presença de Deus. Os frades falam dele, era um homem que ele era revestido de tanta virtude que o frio não esfriava ele. O amor divino que ele tinha no coração superava o calor do frio. E o frio que eu tô falando é de neve, não é esse frio nosso aqui não. Não é geada de Santa Catarina não, é coisa de menos 30 que tem lá na Europa. Então assim, é um homem que ele fez a quaresma e ficou na presença de Deus. E quando você olha, por exemplo, na Sagrada Escritura, todo aquele que vai para uma quaresma e fica sozinho, ele vê Deus e ele conversa com Deus. Você vê isso em Abraão, quando ele ficou sozinho, Deus aparece para ele. Quando Moisés também sobe a montanha, foi aonde Deus fala com ele. Quando Josué sobe a montanha, é quando ele vê também São Miguel e quando Deus conversa com ele. Gedeão, a mesma coisa. Elias, quando ele subiu a montanha, foi quando Deus falou para ele, como nós falamos esses dias para trás. Isaías, a mesma coisa. Ezequiel, a mesma coisa. São Pedro, a mesma coisa. E São João, no Apocalipse, a mesma coisa. Quando você resolve ficar sozinho na presença de Deus, é onde Deus aparece para você. É por isso, gente, que eu repito para você. Você tem que tomar cuidado. Eu não estou falando que isso é mal. Mas você tem que tomar cuidado com o que passa na internet. Porque as coisas, por exemplo, você pega um celular desse 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para acompanhar alguém, é bom também para quem está começando, eu não nego isso. Mas você vai empregar o teu sentido nisso aqui. Você não vai empregar o teu intelecto aqui. Aquele homem, quando ele sobe o Monte Alverne, ele empregou todo o intelecto dele em Deus. Tanto é que ele falou para os caras: eu não quero ver vocês aqui perto de mim. Por quê? Porque eu estou numa quaresma. Se eu ficar com violão na minha cabeça, cantoria e falação daqui e de lá, eu não vivo uma quaresma autêntica. E é por isso que a gente vê hoje todo mundo fazendo quaresma, todo mundo procurando rezar terço das águas, todo mundo correndo atrás do prejuízo, mas você não vê progresso espiritual na vida de ninguém. Por quê? Porque todo mundo se distrai. Então ele está falando do homem que ele sobe para uma quaresma e ele renuncia às pompas do mundo. Antes dele subir para lá, a história dele fala
Que ele fala, olha aqui o que ele fala para os frades que eu vou ler para você. Ele amaldiçoava aquelas pessoas que se vestia com roupa muito triplicada e com roupa macia. E aí ele dizia que uma pessoa que vive assim, esse tipo de prazer é sinal de que ela tem um espírito nela extinto. Olha o tipo de coisa que o homem vivia. Era um homem que ele renunciou às coisas desse mundo. Ele sobe aquela montanha, eu fico imaginando o frio que aquele homem deve ter passado lá em cima. O sofrimento que ele passou para tentar honrar São Miguel Arcanjo. A loucura que ele deve ter vivido ali sozinho. Não é brincadeira isso aí, não. E olha o que ele continuava dizendo. Aqueles que não conseguem suportar tais coisas, semelhante, nada mais é do que voltar para o Egito de novo. Sagrada Escritura não fala isso? Quando o povo foi liberto do Egito por Moisés, eles começaram a querer voltar para trás. Eu quero a cebola de lá, os legumes, as carnes de lá. Antes nós tivéssemos ficado lá e morrido lá. Quando você não toca o barco da tua vida espiritual para frente, não sobe a montanha para verdadeiramente ficar lá na quaresma, fica caindo, recaindo no meio da quaresma, ele está falando aqui. É a mesma coisa que você querer voltar para o Egito de novo. Não dá? Então assim, o convite nessa semana aqui no apostolado é esse. Você vai encarar a quaresma? Se você for encarar, você não tem obrigação de encarar. Mas se você for encarar essa quaresma de São Miguel, começa agora dia 15, dia de Nossa Senhora, e vai terminar 29 de setembro, dia dos arcanjos. Antigamente, se eu não me engano, era só o dia de São Miguel. Mas agora a igreja reuniu todos os anjos juntos num dia só. Que termina nesse dia aí. Gente, tenha predisposição para isso. É isso aí que Deus quer de mim e do você. Que a gente tenha predisposição para encarar a subida desse monte aí. E quando eu falo de montanha, eu lembro da minha irmã esses tempos atrás, que ela foi fazer uma viagem com meu cunhado e resolveram subir uma montanha, porque aqui no Brasil não tem montanha. É um morro, um calombo, um cupim, parece um cupim, esse cupim que tem em pasto. Foram subir, deu... O quê? No Capitólio. Lá para os lados de Minas Gerais. Do povo que come queijo. Foram subir lá, deu 10 minutos de subida, eles puseram a língua para fora e voltaram para trás. Eu fiquei meditando nisso. Na montanha espiritual só consegue subir quem não carrega muita bagagem. É aí que você entende Cristo falando. Pra você seguir eu, você não precisa levar 2 túnicas, uma só basta. Porque quem vai te aquecer é eu. Você não tem que levar sandália no pé, você pode andar descalço. Você não tem que ter coisa grudada em você. Nem bastão, nem alforje, assim por diante. Por que você não consegue subir a montanha? Porque você está carregado das coisas desse mundo. São Francisco, que ele sobe para ficar na presença de Deus. E a vida desse homem, gente, tem muita história para contar, hein? A do trono de Lúcifer, por exemplo, que foi revelado a ele que o lugar que Satanás perdeu, o trono dele lá no céu, foi reservado para São Francisco ocupar no lugar de Satanás. De tamanha grandeza de santidade de São Francisco. É dele a história que um dos frades, depois que ele morreu já, teve uma visão de Jesus Cristo crucificado, Nossa Senhora, São João Evangelista e São Francisco aos pés da cruz, todos os 3 brilhantes. Só que o frade via na visão que São Francisco de Assis ele brilhava mais do que São João Apóstolo. Então São João ele escreve um evangelho que é o principal dos 4, ele escreve 3 cartas e ele escreve o Apocalipse, ele está falando do apóstolo amado. E esse frade ficou contestando, falou, mas como assim? E chegou e perguntou por quê? Na visão que ele teve, na contemplação, por que São Francisco brilha mais que o Senhor? Falou, mais que Nossa Senhora não tem como brilhar, porque ela está acima de todos. Mas ele brilha mais do que eu, resumindo a conversa, porque ele usou no mundo, enquanto ele estava vivo, umas vestimentas pior do que a minha. Eu era apóstolo, eu andava esfarrapado. Mas ele, quando andou nesse mundo, ele andou com roupa pior do que a minha. E agora, por ele ter andado tão desgramado aqui nessa terra, agora ele é glorificado mais ainda do que eu aqui no céu. Então, olha a dignidade do santo que vai fazer essa quaresma de São Miguel. Aí Tomás de Celano, que escreveu a história de São Francisco, um dos contos de São Francisco, ele fala, né?
Na quaresma que São Francisco faz em honra a São Miguel Arcanjo, que ele sobe o Monte Alverne, ele diz que São Francisco traz para mim e para você nessa quaresma de São Miguel 5 ensinamentos. O primeiro é o que nós estamos acabando de dizer, que é o despojamento. Uma pessoa que sobe uma montanha para se aventurar lá em cima, cego, já não enxergava mais. Foram fazer a cirurgia no olho dele, naquela época eles vinham com ferro quente cauterizando as veias da lateral do ouvido até aqui. Como que você aguenta uma dor dessa? Os caras falaram, você não vai aguentar a operação, para com isso daí. O médico falou, não, deixa quieto isso aí, nem eu tenho coragem de fazer isso aí com um homem desse. Ele falou, pode esquentar o ferro até ficar vermelho. Mas você não vai dar conta? Ele falou, pode. Fez uma oração falando, irmão fogo, que a tua caloria não me queime. Traçou o sinal da cruz em cima do ferro quente, puseram o ferro umas 5, 6 vezes cauterizando, ele não sentiu dor nenhuma. O médico que fazia isso nele, enfiando o ferro para queimar, chorava do lado dele, começou a chorar desesperadamente, falando, eu não tô tocando num homem, eu tô tocando num anjo. Então ele tá falando de um homem de um nível muito grande. Tudo estragado, ele sobe naquela montanha. Por quê? Porque ele não tinha mais nada pesando no corpo dele. Ele era despojado de tudo. Quer fazer uma quaresma de São Miguel e ter efeito dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família? Comece a se despojar de tudo. Comece a se despojar de tudo. Tinha água lá em cima, ele passava calor lá em cima, tinha o que comer lá em cima, não tinha nada. E eu e você fica preocupado com essas coisas aqui embaixo, entendeu? Quando que nós vamos sair da planície e vamos subir a montanha? Você fica preocupado com dinheiro, né? Fica preocupado com o que vai cair na conta. A comida tá acabando armada na geladeira, não se preocupa se um filho fica doente. Não, nós tá na planície, gente. Nós tá rastejando assim, ó, no meio do brejo, igual o mineiro fala, mas não subiu ainda a montanha. E aí o povo faz assim na internet. Vamos fazer essa quaresma de São Miguel que nós vai acabar com o diabo. Você não vai acabar, o diabo não precisa combater o seu. Que um amigo meu lá de Divisa do Mato Grosso falou para mim, irmão, eu vou entrar nessa quaresma de São Miguel, vou arrebentar com tudo. Nós vai para cima de tudo. Eu falei, irmão, você não conseguiu nem vencer o vício do cigarro. Você fuma 2, 3 cigarros por dia, mas só aí. Eu falei, mas você tá amarrado. O Satanás, ele não luta contra você, porque você já tá na mão dele. Você tá falando que você vai fazer quaresma? Pra mim, você tá muito fraquinho ainda. Você tá na planície, você não começou a subir. Não começou a subir. Começou a subir. Então, a quaresma fala assim, ó. Primeiro ensinamento dele na quaresma de São Miguel, se despoja. Não adianta você querer subir com um malete nas costas, você não vai dar conta. E aí eu uso outro santo da igreja para falar isso. Subida do Carmelo, que é São João da Cruz. Ele fala, tem 3 trilhas que sobem na montanha. Uma trilha é essa aqui, a outra é aquela ali, a outra vai direto na cruz. Nessa daqui tá os gozos espiritual. E você fala, rapaz, eu vi coisa nessa quaresma, hein? Minha filha mudou dentro de casa, meu filho mudou. Aqui tá os gozos espiritual, São João da Cruz fala. Deus dá essas consolações para você, mas não era esse o objetivo. Mas você foi nesse caminho, você trilhou esse caminho, que é o que todo mundo faz hoje. O segundo, do lado de lá, São João da Cruz fala, a outra trilha do outro lado da montanha, ele fala, é os dons do Espírito Santo, os 7 dons. Carisma, você começa a viver tudo isso aí. Põe a mão na testa de um, cara até cai. Você fala, rapaz, que quaresma foi essa? Foi fogo. São João da Cruz fala, é outra trilha do caminho, mas não é isso que Deus queria para você. Ele fala, tem a trilha do meio, que é a trilha do Calvário. Que você vai subir para entrar nos mistérios divinos. É isso aí que São Francisco fez. E aí você emprega o segundo ensinamento, que é o silêncio. Você via São João brigando com o homem, com São Longuinho quando transpassou Cristo, você não via. Você via Nossa Senhora no Calvário, está escrito que ela ficava contestando aqueles que blasfemavam contra Cristo, por exemplo, aquilo que está no Evangelho, se você é filho de Deus, desce daí agora. Você via Nossa Senhora murmurando assim, você não consegue ver ela fazendo isso. Brigando, empurrando os outros para não tacar pedra em que você não vê. Silêncio. São Francisco, ele sobe, o segundo ensinamento dele é esse nessa quaresma, São Miguel. Silêncio. Seja uma pessoa de silêncio. Corta isso aqui, ó. Essa porcaria aqui um pouco. Silêncio, fazer silêncio nessa quaresma.
conversar um pouco com os parentes. Por quê? Porque você está num retiro. A quaresma é se retirar, subir a montanha, torna a dizer, você não vai ouvir ninguém. Olha o silêncio que está aí fora. Você não vai ouvir ninguém. Terceiro ensinamento, a purificação. Ali que ele enfrentou o maligno, ele foi purificado, porque só sofrimento lá em cima. Quaresma de São Miguel é isso aí. Você vai entrar para uma quaresma dessa, você vai ser purificado. É isso que você tem que pedir para Deus. Deus, me purifica. Eu quero poder falar igual São Miguel falou, quem como Deus, de peito aberto. Mas a gente é do pessoal que fala assim, quem como Deus, mas duvida da providência de Deus. Você só está falando com a boca, você não está falando com o coração. Você está me entendendo? O ensinamento de São Francisco é esse. Quarto, Tomás de Celano fala, é a pacificação. O que é a pacificação? Ele fala, é o autocontrole de si mesmo. Então, quando São Francisco estava lá no monte, a história conta que a neve vinha subindo, mas em volta dele ficava a terra seca. Porque a caloria dele era tão grande, derretia a neve. Você está entendendo? Era um homem que ele pisava na neve e a neve afundava, derretia, como se fosse um ferro quente. Por quê? Porque ele tinha autocontrole de si mesmo. Ele não se deixava levar pela maré. É um homem que ele não ficava com dupla disposição. Ele tinha disposição para servir a Deus, estava todo debilitado e ninguém parava o homem daquele lá. Ele era pacificado consigo mesmo. A gente está nessa vida, a gente está tentando viver desse jeito aí. Você ter pacificação com você mesmo, você não se deixar se abalar. A morte, a doença, o desemprego, a falta de dinheiro, as coisas vêm, mas você tem que estar centrado, uma pessoa sóbria. São Francisco era assim. Quinta, a consciência. E aí você me pergunta, consciência de quê? E ele fala aqui, de que você não é nada e que só Deus basta na tua vida. É a frase de São Miguel, quem como Deus? Tenha consciência disso. Você está subindo essa montanha do Monte Alverne nessa quaresma que vai começar depois da manhã, nessa intenção. E eu digo para você, hein, nós estamos falando de um homem que a história conta que ele não comeu praticamente nada os 40 dias. Nada. Nada. Nós estamos falando de um homem aqui que ele fazia 6 quaresmas por ano. Primeira quaresma que ele fazia era da Epifania. 7 de janeiro até 15 de fevereiro. Era a primeira que ele fazia do ano. Ele saía dessa quaresma, ele entrava na maior, né? Que é a quaresma pascal, que é da ressurreição, da quarta de cinza até a Páscoa. Já deu mais 40 dias na presença de Deus. Ele saía e ia para a terceira, que é da festa de São Pedro e São Paulo, dia 20/5, até dia 29/6. Então ele fazia quaresma em honra a São Pedro e São Paulo também. Depois do dia 29/6, que é a Assunção de Nossa Senhora, ele fazia em honra da Assunção de Nossa Senhora, que termina agora dia 15/8. Então ele pegava da festa de São Pedro e São Paulo e ele vinha até dia 15/8 agora, que nós vamos começar depois da manhã. Então assim, ele ia fazer de São Miguel 40 dias, só que ele já tinha feito 40 anos, 80 dias. Depois de São Miguel, ele fazia do Advento, que é da festa de Todos os Santos e terminava no Natal. Então, gente, você fez as contas ou vou fazer para você? Ele fazia 6 quaresmas por ano, era 240 dias em silêncio, retirado, e só 125 dias de apostolado. Você está entendendo o nível do santo que nós estamos falando aqui? Que aí, sabe o que acontece? Nós chega na quaresma, é o que a minha mulher tá me falando hoje. E o que nós vai fazer nessa quaresma? Eu falei, rapaz, boa pergunta. Eu tô querendo fazer algo para superar as expectativas nossas aqui em casa. Porque assim, até quando eu vou ficar tirando Guaraná, ou tirar um suco, ou tirar uma carne, eu não vou comer um doce. Ah, isso aí é coisa de criança, moço. Isso é coisa para minha filha fazer. Eu tô acabando de falar de um homem que fazia 6 por ano, 240 dias. Você imagina você ficar 240 dias fazendo penitência igual louco, sem comer?
É um nível desse que nós era pra estar. Que falar bonito, qualquer tonto fala e viver. Então nós estamos falando do homem que só ficava 125 dias perto dos outros. E às vezes a gente fica triste de não ter uma visita, de não ter alguém da família. Não ligaram pra mim, não me mandaram. Você é muito fraquinho, você tá na planície ainda. E aí tem 2 tipos de montanha pra subir nessa quaresma aqui. Tem a do Alverne, que é pra você se lascar e honrar São Miguel e ficar com Deus. E essa montanha se chama Calvário, que é um só caminho, não tem várias trilhas não, é um só. O Calvário, os santos da igreja vão falar, a cruz é o único lugar no qual o céu vai ligar com a terra. E a cruz ela fica no monte. Então você tem esse caminho principal que é o que ele subiu, e você tem o outro caminho, que é o da transfiguração. Se você quer comodidade, você faz igual São Pedro. Senhor, não é bom a gente estar aqui na transfiguração? Vamos fazer uma tenda. Faz uma para Moisés, faz uma para Elias, faz uma para você e faz uma para nós também, ué. Uai, se ele falou de armar a tenda é porque ele levou mochila. Se ele levou mochila, ele levou alguma coisa com ele. Se ele levou alguma coisa com ele, ele não estava purificado. Como que eu deduzo isso? Ele negou Cristo 3 vezes. São João não negou. São João negou, São João foi pro Calvário. Ele foi para transfiguração, ele está no Calvário. Então, você quer uma quaresma de São Miguel à la internet? Tem um monte de instituto aí propagando isso pra você. Pode seguir, não tem problema nenhum. Só que eu digo pra você, vai passar mais um ano que você vai ficar igual um xarope, desculpa a palavra, igual um xarope aí renunciando um doce, alguma coisa, você não vai sair da planície, você não vai ter subido. Essa quaresma é pra você subir. É pra você subir? Subir, vão subir. E aí ele, quando ele estava lá, nesses 40 dias, faltando alguns dias, porque termina dia 29 de setembro, só que 14 de setembro é dia da exaltação da Santa Cruz. Então, alguns dias antes da exaltação da Santa Cruz, ele está lá em cima aqui, ó, rezando igual doido. De repente o céu se abre, cumpre aquilo que está aqui no profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2 e em diante. O céu abre, ele vê um serafim alado descendo, crucificado, que era o próprio Cristo, em forma de serafim, com 6 asas. Cobria o rosto, cobria os pés e o corpo, e aparece para ele. Abre as asas e sai como que raio desse serafim e fura as mãos de São Francisco, os pés e o lado. Isso é, Jesus Cristo estigmatiza São Francisco de Assis. É o primeiro santo da igreja estigmatizado. São Padre Pio foi. Só que São Francisco foi o primeiro santo estigmatizado. Olha a honra que Deus empregou na vida daquele homem. Por ele subir essa montanha. Não, ele não quis nem ser sacerdote. Ele não se achava digno. Onde o padre passava, não importa o padre que era, ele beijava o chão. Você está entendendo o nível do santo? Então, para honrar São Miguel, ele sobe o monte nessa quaresma. E ele volta transpassado igual Cristo na cruz. Só que o estigma dele, por exemplo, não era igual ao do São Padre Pio. São Padre Pio só ficava a chaga. O dele era a chaga e a cabeça do prego. Uau! Então ficava como que a cabeça de um prego. Sabe aquele prego de trem, que perde o trilho de trem? Tipo aquilo ali. Aquela bituca assim, nas mãos e nos pés. E ele ficou quase os 2 anos últimos de vida dele escondendo. Os frades não viam. Então ele fazia isso aqui, ó. Ele tentava esconder, amarrava as mãos, os pés. Agora, gente, se eu e você com uma unha encravada, a gente manca e tola, você imagina você ter os 2 pés furados com prego? Como que você anda? É prego, hein? Prego robusto. Você imagina um negócio desse? E aí São Boaventura fala, ele sobe o Monte Alverne, faz a quaresma em honra de São Miguel. E a honra que ele prestou a São Miguel foi tão grande que Cristo aparece em forma de um serafim e crucifica ele também. E ele desce de lá trazendo o sinal da paixão de Cristo. E São Boaventura fala, era um serafim de 6 asas. As 2 primeiras ele fala, cobria a face. Fala, você sobe essa quaresma no Monte Alverne, ele fala, e cobre a tua face também com 2 asas.
Isso é, uma asa é a intenção pura e a outra é a intenção reta. Só que o serafim, ele apareceu para ele com as asas cruzadas cobrindo o rosto. Por quê? Porque a gente tem que ter pureza de intenção. Então é isso que eu quero dizer para você aqui. Você não pode fazer essa quaresma igual todo mundo está fazendo por aí. Você tem que ter pureza de intenção. A quaresma não pode ser para você querer só libertação. O homem desse, ele não via a hora de se lascar e você não quer se lascar em nada. Então nós temos que ter pureza de intenção. As outras duas asas, ele fala, que fazia o serafim voar, ele fala, é a palavra de Deus para anunciar. E voava, ele diz, para mostrar que eu e você deve estar livre, isso é, não ficar preso com as obras desse mundo, com as coisas que o maligno lança contra mim e contra você. Essa quaresma em honra a São Miguel é isso aí. Ou a gente voa e sobe o monte, fica lá na presença de Deus e faz uma quaresma bem feita, ou é melhor não fazer. É melhor não fazer, você não tem obrigação de fazer. Você não tem que ser aquela famosa frase que fala, o Zé Maria vai com as outras, porque todo mundo está fazendo, você vai fazer. Você não é todo mundo. Você não tem que acompanhar todo mundo. Você tem que fazer as coisas na presença de Deus. E as últimas duas asas velavam os pés. E aí ele fala aqui, é o corpo e os pés, né? Que é uma vida de santidade contra o mundo, a carne e o demônio. Então assim, gente, já deu 40 minutos pra gente, não vai se estender mais. São Francisco, ele abraça a causa, vive ainda mais 2 anos crucificado, cheio de marca no corpo. Um homem que perdeu a visão de tanto chorar, e que aquele homem não precisava nem rezar direito. Só dele olhar para o céu, Deus atendia ele. Um dia eu vou vir fazer uma pregação aqui só para falar dele. O livro que eu tenho dele, das obras completas dele, tá todos os escritos inseridos dele. Todos os homens que escreveu a respeito dele. Você fica abismado de ler o livro. Você fica abismado. E eu digo sem vergonha de falar. É o único livro que eu abro ele para ler e eu começo a chorar. Eu não consigo ler aquele livro lá. Hoje cedo que eu fui levar minha mãe pro médico para mim montar esses rascunhos e trazer aqui, eu parecia uma criança dentro do carro. Começo a ler as histórias e falo, meu Deus do céu, o homem era invencível. Eu começo a chorar, não dá para ler. Não, de ouvir. O homem era violento. E ele fez as coisas certas, que eu e você não dá conta de fazer, mas nós temos que procurar fazer. Nós temos que trilhar esse caminho. Pode ser que nós começa aqui na subida da montanha, mas desvia pro caminho certo, aí. O que importa é subir. Uma hora nós temos que acertar o caminho, não é assim que funciona? O caminho do Alverne foi Cristo crucificado. Tanto é que ele desceu de lá como um outro Cristo. Primeiro santo da igreja tem isso. Então assim, que São Miguel nos dê força, que ele nos auxilie no combate, mas que a intenção reta dessa quaresma seja um desses par de asas do serafim. Que eu e você faça para honrar a Deus, não para alcançar alguma graça. Por quê, gente? Porque Deus não é bobo. Mas vê aí, ó, hoje é dia da irmã lá, qual que é o nome? Irmã. Santa Lúcia. A irmã que só teve sofrimento. Deus não até. A minha mulher tá lendo a história de Santa Zélia, mãe de Santa Terezinha. Ela fez uma peregrinação para Lourdes. Qual foi a subida do Monte Alverne de Santa Zélia? Foi ir para Lourdes. Tava com câncer, já? Câncer terminal. Ela não conseguia, fez uma peregrinação, porque a fonte de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes lá na França, tem tipo que uma banheira d'água. Quem entra lá sai curado, meu irmão, da perna, do zóio, do que for. Lá e Aparecida do Norte, as duas fontes de maior milagre que tem no mundo. Ela foi lá na esperança de ser curada. Nós estamos falando de uma santa, gente. Ela se banhou na água, entrou tremendo, de tão debilitada que ela estava. Frio, ela entrou para se banhar na esperança de sair curada e não foi e morreu. Preciso mais falar alguma coisa para você? Não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Aí ela entendeu que era chegada a hora dela. Não tem mais o que fazer. Os filhos ficou para trás. Ela partiu desse mundo. Só que hoje é santo. Então eu e você tem que ter reta intenção nessa quaresma. Não abusar das misericórdias de Deus. Torna a dizer, ai, mas
eu não alcanço a graça. Mas você não para de beber, você tá bebendo igual um caipora, velho, fumando igual um caipora. Falei isso aí pro meu amigo. Você tá parecendo um jumento, velho. Você não consegue se livrar dos vícios. Você quer que Deus fique atendendo você? Não é assim que funciona. Então que essa quaresma a gente tenha reta intenção. Para que assim, se debilitando na quaresma, Deus honre e fortifique a alma nossa. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria.